Então, vamos começar a aula de hoje. A gente vai fazer uma revisão, né, sobre o conteúdo que vai cair na atividade avaliativa de amanhã, tá bom? Nós falaremos sobre quadriláteros. Só um minutinho. Bom dia, João. Eu vou voltar, se vocês não estiverem vendo a tela, me avisa, tá? Voltou, né? Então, como eu estava falando, a matéria é referente a quadriláteros. Quadriláteros são divididos em dois grupinhos, o grupinho dos paralelogramos e o grupinho dos trapézios. Nós falaremos primeiro dos paralelogramos. Lembrando, gente, que para ser paralelogramo é necessário que tenha dois pares de lados paralelos. Dois pares, ou seja, os quatro lados, cada um com o seu parzinho, são paralelos. E quem são esses paralelogramos? A gente tem três tipos, que são os retângulos, os losangos, tá bom? Não vai falar losango, responder losango na prova, né? E o quadrado. Então, a gente vai ver agora a característica de cada um deles, tá bom? Começando pelo retângulo, gente, ele é o quadrilátero que apresenta os quatro ângulos internos retos. Como eu disse para vocês, a prova ela vai estar muito interpretativa. Vai ter cálculo? Vai, mas vai ter bastante interpretação também. Então, qual é o paralelogramo que apresenta os quatro ângulos internos retos ou os quatro ângulos medindo 90 graus? É o retângulo, ok? Essa é a característica do retângulo, tá bom? Agora a gente vai para o losango. Qual é a característica do losango? Ele é o paralelogramo que apresenta os quatro lados congruentes. Então, gente, todos os lados do losango são iguais. Então, cuidado para não se confundir. Retângulo tem todos os ângulos iguais e o losango tem todos os lados iguais, ok? Outra característica do losango, gente, é que as diagonais, elas são perpendiculares, ok? Qual é o paralelogramo que apresenta suas diagonais perpendiculares? É o losango. Não se esqueçam disso também, tá bom? Aqui, ó, tem o desenho, tá bom? E outra característica, além dessas diagonais serem perpendiculares, em relação aos ângulos, elas formam as bissetrizes. Por quê? Porque ela divide o ângulo ao meio, ok? Então, qual é o quadrilátero que possui as diagonais sendo bissetrizes dos seus ângulos internos? É o losango, tá bom? Lembrem-se de tudo isso. Bom, vamos falar agora um pouquinho do quadrado, né? O quadrado é o pai de todos, gente. O quadrado, ele tem os quatro lados iguais e ele tem os quatro ângulos internos retos, ou seja, iguais também. Então, o que acontece com o quadrado? Ele pega tanto a característica do losango quanto a característica do retângulo. Sendo assim, eu posso dizer que todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. E eu posso dizer também que todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado. Então, essas informações, elas são extremamente importantes, tá bom? Para vocês não esquecerem na hora da prova. Bom dia, Heitor Trinco. O pessoal que foi entrando um pouquinho depois do compartilhamento de tela, se não estiver vendo, me avisa, tá bom? Tudo bem até agora com essas três definições, gente? Aí, o que acontece com o quadrado? As diagonais dele, ó, a gente cruza e o cruzamento delas forma um ângulo reto também. Então, qual é o quadrilátero que possui um ângulo reto no cruzamento de suas diagonais? Ou um ângulo reto no ponto médio das suas diagonais? É o quadrado. Mas por que ponto médio, Mariana? Porque aqui as diagonais do quadrado, elas são divididas em partes iguais no ponto de encontro entre as duas. E quando eu divido uma reta em partes iguais, significa que eu determinei o seu ponto médio. Olha quanta informação que a gente tem através
dessas 3 primeiras figuras geométricas, né? Uma característica também que eu não falei, que ela vai ser válida, gente, tanto para paralelogramos quanto para os quadriláteros, aliás, quanto para os trapézios, ou seja, qualquer quadrilátero, é que a soma dos ângulos internos dele é de 360 graus. Informação importantíssima para determinar valores desconhecidos, tá bom? Belezinha, gente? Tranquilinho? Aqui, ó, lembra desse diagrama que eu tinha apresentado para vocês no comecinho da aula de quadriláteros, né? Eu posso dizer que todo quadrado é retângulo, eu posso dizer que todo quadrado é losango e que todos os 3 são paralelogramos, ok? Então, diante dessas definições, vamos fazer agora alguns dos exercícios. Porque se paralelogramo ele tem os 2 lados paralelos iguais, significa que temos algumas características também quanto aos seus ângulos. Em todo paralelogramo eu posso afirmar que os ângulos opostos são iguais. Então veja aqui comigo na letra A. Se os ângulos opostos são iguais, eu consigo já determinar o valor de y. Qual vai ser o valor de y? Eu desenhei. 122. Isso. Ufa, achei que ninguém ia responder. 122 graus. Por quê, gente? Porque uma característica de qualquer paralelogramo é de que os ângulos opostos são iguais. Então, isso ocorre nos paralelogramos, nos quadrados, nos retângulos e nos losangos, ok? Beleza, mas e agora para determinar o valor de x e y, sendo que eu não conheço nenhum dos dois? Basta lembrar que exatamente os ângulos de mesma base são suplementares. Eu posso tanto falar que ele é suplementar a z, quanto falar que ele é suplementar também a x. Então, para determinar o valor de x, eu tenho que encontrar o suplemento de 122. Ou seja, basta fazer 180 menos 122. E quanto que dá 180 menos 122? Alguém digitou, mas eu não consigo ver. Eu vou sair para ver, tá? Digitaram 56. 56. Muito bem, Maria Clara. Voltando. Mas será que é 56 mesmo? É 58. É 58. Isso. 58 graus. Muito bem. E agora, para determinar o valor de z? É 58 graus também. Então, eu poderia dar na prova assim. Sabendo que o ângulo interno de um paralelogramo é 122 graus, qual é a medida dos outros 3 ângulos? Aí eu já sei que um é igual, vai ser 122, e eu sei que os outros 2 serão iguais, que serão suplementares a 122 graus. Então, não necessariamente eu posso apresentar esse exercício através de uma figura. Eu posso apresentar através de uma situação, problema. Tudo bem, pessoal? Observem que o B e o C é a mesma linha de raciocínio. Uma vez que eu conheço um dos ângulos, eu consigo determinar os outros 3. Então, eu vou deixar o B e o C para vocês tentarem resolver, tá? E eu vou resolver o D com vocês. Só um minutinho. Bom dia, Felipe. Ô, Mariana, cheguei muito tarde, travou tudo aqui o computador, demorou um pouco para entrar. Não, tranquilo. Ô, gente, eu juro que eu não vou mais nem ficar brava quando vocês falarem que trava o computador, porque hoje eu quase fiquei louca que travou o do Henrico também. A professora falava com ele e aí travou aqui o teclado, não funcionava de jeito nenhum. Eu falei, olha, os alunos às vezes contam a verdade. Prometo que eu não brigo mais quando alguém falar que travou, viu? Não, Mariana, você sabe que eu não sou de fazer isso. Eu sei. E eu sei que acontece mesmo, porque Mariana, hoje aconteceu. Você passou na própria pele no plantão. Pois né? é. Então. É difícil, né, gente? Ó, então o B e o C já eu corrijo. Só que agora vamos ver como que ficaria o D. Porque o D agora ele deu uma mudadinha, né? Por quê? Porque ele não deu a medida de 1. Inclusive, nós não conhecemos nenhum. Mas eu tenho uma informação. Eu sei que
esses dois são iguais e eu sei que esses dois são suplementares. Então, eu já matei a charada para achar o valor de x e y. Começando por x. Então, se são suplementares, a soma dos dois, ou seja, 2x menos 12 mais 130, é igual a 180 graus. Então, para determinar o valor de x, basta resolver essa equação, ó. Vou deixar o 2x. Aqui eu vou fazer o 12 menos 130. Quanto que dá 12 menos 130? Hum? 118, né, pessoal? Tudo isso igual a 180. Dá 118. Isso! Agora, esse 118 que é positivo, vamos passar ele lá para o outro lado negativo? Façam aí para mim quanto que dá 180 menos 118. $62? 102. 102? Não. Não é 102, não. 62. Hã? 62. 62, muito bem. Tô ficando uma veinha surda, gente. Agora, o 2, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. E 62 dividido por 2 significa que o nosso x, então, ele é igual a 31. Perfeito. E agora, para a gente determinar o valor de y, né? Basta igualar a 130, porque nesse caso eles são ângulos opostos e os ângulos opostos eles são iguais. Então agora eu vou calcular, ó, 3y menos 11 deve ser igual a 130 graus. Esse 11 que é negativo, ele vai passar lá para o outro lado e ele passa positivo. Então, temos 130 mais 11. E 130 mais 11 é igual a 141. E se o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vejam aí para mim quanto que dá 141 dividido por 3. 47 graus, perfeito. Mariana, fiquei com dúvida, será que eu acertei? Se você somar 47 com, aliás, se você voltar, substituir em cada um dos ângulos, ó, aqui no caso tem que dar 130. E aqui no caso tem que dar 50 para ser suplementar a 130, tá bom? Então lá na hora da atividade avaliativa, vocês podem voltar e conferir para não ter erro, tá bom? Lembrando que quando trata-se de ângulos, pessoal, a gente teria também uma outra opção, né? Se de repente eu conhecesse a medida de 3 e quisesse saber apenas um desconhecido, como que eu poderia montar essa igualdade? A soma dos 3 menos 360. Perfeitamente, era só lembrar que eles juntos resultam em 360 graus. Eu vou dar um tempinho agora, gente, para vocês fazerem o B, o C, o E e o F, para depois eu falar um pouquinho sobre os trapézios, tá bom? Então, façam aí rapidinho para a gente poder corrigir e ir para a parte dos trapézios para encerrar a nossa revisão, tá? Deixa eu pausar aqui a gravação, senão ela vai ficar muito grande, tá? A hora que eu for corrigir, eu volto a gravar. Mariana, eu fiz um resuminho pelo celular para a prova e eu posso te mandar para você dar uma olhada se tudo certo, porque às vezes eu tenho alguma coisinha na hora de escrever. Pode sim. Alguma regra. Pode mandar sim que eu dou uma verificada, tá, Heitor? Tá, vou mandar agora, rapidinho. Tá difícil, hein? Vocês estão vendo eu apanhar aqui, né, gente, da tecnologia. Que ponto que a gente chegou, né? Galerinha, eu vou começar a correção, então, para vocês terem a correção na hora de estudar mais tarde, para a gente conseguir falar também sobre os trapézios, tá bom? Então, vamos fazer agora a letra B. A gente sabe apenas que um ângulo é igual a 31.
Então, a única informação que eu tenho agora é que o ângulo oposto a ele, que é o x, vai ser o mesmo valor. Vai ser igual a 31 também. Então, lá na letra B, eu posso dizer que x é igual a 31 graus. E agora, para determinar o valor de y? Lembrem-se que o y é suplementar ao ângulo de 31 graus. Então, y vai ser 180 menos 31. E quanto dá 180 menos 31? Quanto dá? 149, 149. 149. Beleza. E o z, ele é oposto ao y. E se ele é oposto ao y, então eles também são iguais. Então, aqui o z também tem a medida de 149 graus, tudo bem? Então, quando eu conheço um ângulo de um quadrilátero, eu determino os outros três, se esse quadrilátero for paralelogramo, né? Na letra C é a mesma coisa, gente. Eu conheço um, é 23 graus. O oposto a ele é igual. E os outros dois são suplementares. Então, eu posso afirmar que Z é igual a 23. Então, na letra C, o Z é igual a 23. E o X e o Y são suplementares a 23. Então, 180 menos 23 é igual a 157. 157. Como agora o Y ele é oposto ao X, ele vai ter a mesma medida, 157 graus. Beleza? Agora, vamos ver a letra D, né? Que já dá uma mudadinha aí, né? Vamos analisar aí a letra... Aliás, a letra D eu já fiz. A letra E agora. Então, analisando aqui a letra E. Nós temos que... esses dois aqui, ó, juntos, eles são suplementares. Então, eu posso juntar 5x menos 7 mais 77 igual a 180. Então, vamos lá. 5x menos 7 mais 77 é igual a 180. Montei essa igualdade porque eles são suplementares, tá bom? Então, agora nós temos 7 negativo mais 77, é 77 menos 7, que sobra 70. Esse 70 que é positivo, ele vai lá para o segundo membro e ele passa negativo. Então, temos aqui 180 menos 70. E 180 menos 70 resulta em 110 graus. Se o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Quanto que dá 110 dividido por 5? 22. 22 graus, perfeito. Agora, para determinar a medida de y, eu posso pegar este valor e igualar a 77. Então, 2x mais y é igual a 77, porque eles são opostos. E, Mariana, mas tem duas letras. Mas eu acabei de determinar o valor de x, então é só substituir, ó. Então, aqui eu vou ficar com 2 vezes 22 mais y igual a 77. 2 vezes 22, gente, vai dar 44. Eu pego esse 44 que é positivo e já trago ele para o segundo membro negativo, ó. Então, 77 menos 44, o nosso y, então, ele é igual a 33 graus. Perfeito? Tranquilo? E agora vamos fazer a letra F, né? Eu posso dizer que esses dois valores aqui, eles são suplementares. Significa que a soma deles é igual a 180. Tentei apagar aqui de novo, mas não funcionou. Deixa eu montar mais uma página. Que não deu certo minha tática aqui, não. Se eu esquecer, vocês repitam, tá? É 2y menos 1, 10y mais 1. 2y menos 1, 10y mais 1.
10y mais 1. Eles são suplementares, né? Então, a soma deles é igual a 180 graus. Esse é o E ou o F? É o F, né? Vamos organizar isso aqui, então. 1 negativo, 1 positivo, zerou. 2y mais 10y vai dar 12y, igual a 180. O 12 que está multiplicando agora, ele passa dividindo. E 180 dividido por 12 é igual a 15. 15 graus. Muito bem. Tem mais algum valor para achar ali na letra F? Vamos ver se tem um valor de x. Tem, né? Eu posso dizer, então, aqui agora que 2y menos 1 é igual a 2x mais y. Então, vamos dizer, ó, 2x mais y é igual a 2y menos 1, né? Porque eles são opostos. São ângulos opostos. Eu já sei o valor de y, eu vou agora substituir. Então, vai ficar 2x mais 15 igual 2 vezes 15, ó, já vou pôr direto, tá? Vai dar 30 menos 1. Então, aqui nós temos 2x igual. 30 menos 1, gente, vai dar 29. E o 15, que era positivo, ele passa para cá negativo, tá? Então, esse 29 veio para cá. Então, agora temos 29 menos 15, que, como a Manu disse, dá igual a 14. E se o 2 está multiplicando, ele passa dividindo, tá? Então, 14 dividido por 2, o x, então, é igual a 7 graus. Então, aqui nós treinamos um pouquinho do que pode cair em relação a resolução de exercícios que envolvam quadriláteros, mas não deixem de... não anotem não. Anotem e não esqueçam das definições, tá bom? Vamos falar um pouquinho, Mariana, então? Oi. O meu deu menos 7. Será que é porque eu inverti o lado? Apesar de que não muda, né? Se você inverter, os dois provavelmente ficaram negativos, e aí você tem que multiplicar por menos 1 a conta toda. Tá. Pode voltar e dar uma conferida que em algum momento aí, algum sinalzinho passou batido, tá bom? Ô, tia. Oi? Tia, Oi. pode voltar no slide anterior? Eu não terminei de copiar uma conta. Só que para eu esperar você copiar, meu amor, não vai dar tempo da gente revisar trapézio. Não é melhor você tirar um print da tela ou acompanhar pelo YouTube mais tarde? Eu queria falar ainda um pouquinho de quadriláteros e a gente já tá em ciminha do tempo. Eu só tenho mais 13 minutos. Pode ser? 14. Beleza? Tira print, ó, que é melhor, tá bom? É melhor pra vocês. Tudo bem? Vou encerrar então aqui, gente. E agora vamos falar um pouquinho sobre os trapézios, ok? Todo mundo vendo a minha tela ainda. Os trapézios, gente, ele é um outro grupinho de quadriláteros. Por quê? Lembra que paralelogramo eu falei que ele tem os dois pares de lados paralelos. Já o trapézio, a característica dele é ter apenas um par de lados paralelos. Prestem atenção no que eu estou falando. Trapézio possui apenas um par de lados paralelos, ok? E aí, assim como os paralelogramos, a gente também tem, pessoal, 3 tipos de trapézios, tá bom? Aqui eu deixei para vocês identificarem um pouquinho das características, né? Ele tem 2 bases paralelas e tem 2 lados não paralelos, ok? Aqui tem a altura, né, que é a distância entre as bases. E agora vamos falar um pouquinho de cada um dos 3 tipos de trapézios. A gente tem o trapézio retângulo. O trapézio retângulo é quando um dos lados não paralelos é perpendicular às bases, ou seja, quando ele forma 90 graus. Então, observem que nessa situação, se eu falasse que aqui, por exemplo, é 30 graus, eu consigo rapidamente determinar a medida desse x aqui, por exemplo. Por quê? Porque se aqui é 90 e aqui é 90, então só desse lado eu já tenho 180 graus.
Se a soma dos 4 ângulos é 360, então significa que esses dois lados aqui, eles são suplementares. Então, para determinar o valor de x, bastaria fazer 180 menos 30. Então, neste exemplo aqui, o nosso x, então, vale 150 graus, tá bom? Então, são essas as características de um trapézio retângulo. A partir de um momento que você conhece a medida de um ângulo que não é perpendicular, para determinar o outro, basta saber que eles são suplementares, ok? Mariana, eu queria ter somado tudo e igualado a 360, dá certo? Dá certo, porque você sabe que esses dois juntos dão 180 também, tá bom? Aqui temos o trapézio escaleno, gente. Ele é um que a gente não trabalha tanto com ele, sabe? Na hora de montar uma equação, uma expressão. Porque ele não tem nenhum lado igual e ele também não tem nenhum ângulo igual. Então, a única característica dele é aquela característica geral para qualquer quadrilátero, que a soma dos ângulos internos é 360. E aí, o que a gente mais utiliza, gente, em relação a esses tipos de quadriláteros é o trapézio isósceles. O trapézio isósceles, ele tem bastante característica. Os lados não paralelos, eles são iguais. Os ângulos de mesma base, eles são iguais também. Então, se eu falar que aqui é 30 graus, eu com toda certeza posso afirmar que aqui também é 30 graus. E a gente já sabe que qualquer quadrilátero, os ângulos opostos, né? Também, aliás, nesse aqui a gente não pode dizer que os ângulos opostos são iguais, viu? É apenas para os paralelogramos. Nesse caso, os ângulos formados pelo mesmo lado são suplementares, ok? Então, se aqui é 30, eu posso afirmar que aqui é 150. E como os ângulos de mesma base são iguais, eu posso também afirmar que aqui é 150. Então, assim como nos paralelogramos, o trapézio isósceles, ele é um dos paralelogramos que também, através da medida de um ângulo, a gente consegue determinar a medida de outros 3, porém com outras definições diferentes da do paralelogramo, né? E a definição essa é que os ângulos de mesma base são iguais, são congruentes, assim como os lados também, tá bom? Eu tô frisando bastante em ângulos, mas lembrem-se que nós também podemos ter problemas envolvendo os lados. E quando envolver os lados, lembra que a gente tem que ter uma outra informação no problema. A gente tem que conhecer quem? O perímetro, né? Para a gente poder montar uma igualdade. Tudo bem? Aqui, ó, um exemplo para vocês acompanharem. Esse exemplo vocês têm na apostila, tá? Como eu falei em relação aos lados, sempre vai aparecer a informação do perímetro. E o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, para determinar o valor de x aqui, nós poderíamos fazer x mais x, 2x. 3 mais 7 é 10. Então, esse é o perímetro. E o perímetro é igual a 18,94, certo? O 10, que é positivo, passa para o outro lado negativo, vai sobrar, então, 8,94. E se o 2 que está multiplicando passa dividindo, 8,94 dividido por 2 vai dar 4,47 metros. Seria o valor de x, tá bom? Então, aqui já deixei também um exemplo que envolva perímetro. Aí, agora, pessoal, eu vou deixar... Vou fazer mais esse exemplo, tá bom? Mostrar que em um trapézio há dois pares de ângulos internos suplementares, certo? Aqui essa definição nós fizemos através da definição de ângulos colaterais internos, porque lembra que os ângulos colaterais internos são suplementares. Então, a gente consegue provar pela definição dos ângulos colaterais internos, tá bom? Isso já ajuda aquela definição que eu falei lá no início, né? Que os ângulos formados pelo mesmo lado são suplementares. Belezinha? E aí, gente, como eu estava falando, eu vou deixar agora para vocês fazerem
Esses daqui agora para vocês treinarem em casa, tá? Não vai precisar copiar ou me mandar foto, a não ser que queira tirar alguma dúvida, se eu tiver disponível, eu respondo, tá bom? Mas deixa eu só voltar aqui agora este exemplinho, e aí eu deixo esses outros para vocês fazerem, tá? Esse aqui, ó, quando eu conheço a medida de um ângulo, eu sei que o de mesma base é igual, então eu posso afirmar que aqui também é 69 graus. E aí, eu sei que os ângulos formados pelo mesmo lado são suplementares, então, para determinar o valor de y, basta fazer 180 menos os 69 graus, né? Que vai dar, ó, 10 menos 9 sobra 1, 7 menos 6 sobra 1, vai dar 111 graus. Então, a gente pode afirmar que o y é 111 e que o z, por estar na mesma base, também é 111 graus, tá bom? Então, como eu falei, gente, para vocês treinarem, tá bom? Não tem obrigatoriedade de me mostrar, é apenas um treino mesmo. Podem printar a tela agora se vocês quiserem, ou logo mais vai estar disponível no YouTube, tá bom? Eu acho que seria viável printar, gente, para quem realmente quiser treinar agora, porque às vezes demora um pouquinho para subir no YouTube, tá? Não é assim, vou acabar a aula e já vai subir agora, tá bom? Beleza? Ô, Mariana, você conseguiu ver se tá tudo certinho lá do... Tá perfeito, Heitor, não vai dar tempo de eu mostrar para eles hoje. O Heitor, ele fez um esquema muito legal, gente. Não? Eu só perguntei porque às vezes está escrito alguma coisa errada. Tudo certinho, fica tranquilo, tá? Se você puder, compartilha lá no nosso grupo também os slides, tá? Ou eu compartilho depois, que eu acho que é interessante. Quando a gente faz um trabalhinho legal, compartilhar com os colegas. Ficou perfeito, tá bom? Pessoal, deu tempo de printar? Não saiam da aula ainda, porque eu vou fazer a chamada, tá?